Aqui é minha casa. Eu moro na igreja. Isso aqui tudo que fez foi eu, né? Reciclando, né? Sustentabilidade, né? Esse pastor é um dos milhares de exemplos de como os cristãos evangélicos se tornaram o segmento religioso que mais cresceu no Brasil nos últimos 30 anos. A maioria é de igrejas pequenas, de bairro, como a que a família da Alice frequenta e que não chega a ter 100 pessoas. Ninguém aqui nunca se importou. Tem mais de um autista aqui, além dela, tem outras crianças. E a gente deixa vontade. O evangélico das periferias, das igrejas de porta de garagem, né, que é a principal igreja do Brasil. Essas igrejas em que as pessoas recriam vínculos de familiaridade e com isso ajudam a encontrar emprego, a encontrar vaga em creche, a encontrar consulta com especialistas, com advogado, com médico. Uma pesquisa publicada em 2019 registrou quase 110 mil igrejas evangélicas em todos os estados e no Distrito Federal. Este levantamento não inclui igrejas sem CNPJ. A gente pode ver a diversidade do cristianismo evangélico em dois grupos principais, né? Dos evangélicos históricos, que são predominantemente evangélicos de classe média, e você tem o pentecostalismo. E a partir desses grupos você tem aí centenas ou milhares de subdivisões. Em Natal, o grupo de mulheres da professora Kelly pacificou um lugar muito violento. Essa é a comunidade Novo Horizonte, antiga favela do Japão. A igreja chegou aqui em 96, através de um projeto. O nome desse beco é Beco da Covardia. Era, né? Beco da Covardia. O pessoal ficava armado aqui, se alguém passasse e eles pedissem dinheiro, saia correndo atrás com faca, aí a gente viu muita coisa feia. Tem um rio que corta a comunidade. O pessoal desse lado não podia passar para o outro lado. Se eu morava aqui desse lado, eu não podia ir para lá, porque tinha muito violento. Se eles soubessem que eu era desse lado, eu corria risco. Não podia. Então, 4 mulheres foram contratadas para visitar famílias da comunidade. Nós acompanhávamos 800 famílias, pesando as crianças, detectando desnutrição. Isso começou a mudar a realidade da violência, acabou a rivalidade. São histórias de recomeço. A Iana frequenta uma igreja em Buíque, interior de Pernambuco. Ele bebia já, né? Só que ele bebia, ele bebia em casa. Ele tomava, bebia em casa, ficava em casa de boa. Aí, de um tempo pra cá, ele começou a dormir na rua, ficar na rua. Aí eu ficava brigando com ele, o que está acontecendo contigo? Aí quando foi, tá com uns 20 dias que eu descobri que ele tinha outra mulher. Assim, amar a pessoa ama porque foi 13 anos casada, né? 13 anos não é 3 anos, né? Com 2 filhas para criar, a Iana pensou em desistir de tudo. Não tinha aquela conformação, né? Aquela paz, né? Entreguei a Deus, né? Orei, de madrugada quando eu acordava eu orava, pedia a Deus. Maciel, o marido, se arrependeu e voltou. Acho que foi Deus que mandou o pastor vir para falar aquela palavra, né? E aquela palavra dele me tocou, né? Bastante. Ia-se embora, ela disse que não ia voltar mais, né? E ficar distante deles, né? Delas. Não vou perder minha família não, né? Voltei para casa. Aqui não sai mais não. Não sai mais não. As igrejas evangélicas brasileiras crescem junto com as grandes cidades. Nelas, trabalhadores em busca de melhores oportunidades, pouco a pouco, formam laços espirituais e comunitários. Nas igrejas, todos são irmãos e sempre tem alguém mais vulnerável que precisa de outro irmão. Crack é o que eu não desejo pra ninguém mais, porque ela tira tudo mesmo. Há quanto tempo tu tá sem? Que eu tô sem fumar, uns 40 dias. Acabou mesmo. Tu usou quanto tempo ela? Usei uns 7, 8 meses. Mas eu tô gostando, tô me recuperando. Cheguei aqui, ele viu aí magro, seco. Eu lembro. Mas tô forte. Eu lembro. Disposto. Se a gente não tivesse esse trabalho aqui, mano, a gente ia ocupar a cabeça com o quê? A gente já fica meio aperreado, imagina você tá trabalhando. Tem alguém aqui nessa tarde que queira entregar a sua vida para Jesus? Alguém nessa tarde? No nome de Jesus, que o Senhor seja comigo. Venha para cá, eu quero orar. Trazendo e restaurando a sua saúde, em nome de Jesus. Amém? Espero terça-feira, viu? Eu hoje cuido de mulheres e hoje eu consigo mostrar o caminho da cura para elas, porque é um caminho que eu já fui. Grandes
ou pequenas, as igrejas evangélicas oferecem projetos para crianças e adolescentes. E todos são bem-vindos, não importa a fé. Pode ter intolerância religiosa. Eu vou dizer uma coisa, se a gente não botar freio nisso, a gente vira um talibã gospel. O taekwondo é o maior projeto, tem mais de 90 crianças treinando. E os resultados que a gente alcança, assim, são enormes. Na última viagem que a gente foi agora, esse mês, para o Rio de Janeiro, com muito esforço, fazendo rifa, pedindo ajuda, pedindo milha para amigo, parcelando no cartão, e nós levamos 5 atletas. Essa é a medalha da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro. Estadual, primeiro lugar também, Copa Estadual. Primeiro lugar na Copa do Brasil. Ganhei ouro. Essa aqui é uma medalha de prata do Grand Slam, que é uma competição que forma a seleção brasileira. Eu posso dizer que é pela misericórdia de Deus, assim, porque é Deus agindo, porque a segurança é a fé da gente em Deus, que não falta nada. Nada, não falta. Agora a gente também não pede muito, né? A sala do balé, a gente está dando uma reformada geral nela, então aqui eles vão ter judô, vão ter balé, e no turno da noite a gente quer ofertar essa escola básica de tecnologia. Tudo isso para servir melhor a comunidade. O antropólogo Juliano Speyer, que escreveu 2 livros sobre os evangélicos brasileiros, explica quem são os crentes que formam a maior parte dessas comunidades. Os membros são majoritariamente pretos ou pardos, pobres, periféricos, jovens e a maior parte são mulheres. Nós estamos no bairro do Grajaú, extremo sul periferia aqui de São Paulo. Juliano trouxe 2 motos. Sua pesquisa foi feita assim em campo, né? É isso aí, a gente morando num bairro parecido com esse, de moto, foi vendo igreja por igreja, na verdade espaços religiosos, né? E marcando um por um no mapa. Provavelmente tem umas igrejas menores que não estão nem mapeadas. Em 100 metros você tem Assembleias de Deus de ministérios diferentes, que é a característica da Assembleia de Deus, né? Você pode fundar essa Assembleia aliado a um ministério forte ou criar um ministério menos conhecido, aqui Ministério Parque Cocaia. E o ministério significa que aquilo dali é uma igreja por ela mesma. As referências passam também nas lojas, então antes você tinha Mercadinho São Paulo, São Bento, e agora você vê ali uma referência Bar da Rose, Deus é Fiel. Num raio de 2 quilômetros, encontramos 45 igrejas. Muitas são pequenas, como a do Edmilson, que você viu no início da reportagem. Ele é pastor em Recife. Aqui é minha casa. Eu moro na igreja. Isso aqui tudo que fez foi eu, né? Fiz sentado. Cada perna tem problema muscular. Reciclando, é sustentabilidade, né? Aí eu vou fazendo. Não tem móvel não, que eu não ligo muito pra móvel não, sabe? Esqueça aquele bebedor ali, pelo amor de Deus. Todo esse crescimento chama atenção para a vida dos próprios pastores. E a gente sabe que pastor / pastora é essencialmente uma pessoa isolada. Ele vive rodeado de gente, mas ele é isolado. A religiosidade obriga a esconder sua humanidade. E isso estoura. E os números são terríveis. 80% dos pastores tiveram algum tipo de adoecimento mental. Quase 100% dos pastores pensaram em desistir. Então, a Igreja Perdão e Graça nasceu do perdão e da graça de Deus, que hoje é um lugar de recomeço para tanta gente, inclusive eu. 2014, 15 a 16, eu começo a decair em uma depressão. Essas e outras histórias fazem parte do documentário da Globo News Crentes, Além dos Muros, já disponível no Globoplay. Jesus te ama! Por que crente? Crente está na Bíblia. Nós cremos num evangelho que transforma, um evangelho que é uma boa notícia que chega para trazer paz, alegria e justiça.